tarde. Depois de tanto tempo a gente se encontra novamente. Hoje, antes de reiniciarmos, o nosso conteúdo que um voleibol, a gente vai fazer uma correção da prova. Na grande maioria, alguns alunos tiraram notas boas, mas infelizmente tivemos alguns alunos que não tiraram as notas tão boas, Com certeza, se os senhores olharem o material, as notas, consequentemente, vão melhorar também. Não se esqueçam, ou até mesmo para quem não sabe, próximo dia 26, sem ser essa sexta-feira, a próxima sexta-feira, dia 26 de junho, a nossa prova de recuperação. Então fiquem atentos ao nosso material. Quem verificar nossas apostilas, consultar a apostila durante a prova, com certeza vai melhorar a nota também. Vamos lá. O Cabo vai corrigir agora bem rapidamente, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Como as perguntas e as respostas elas se embaralham, então não tem como eu comentar aqui questão número 1 é letra A, número 2 é letra B, não dá. Então vou ter que falar questão por questão sem enumerá-las, tá bom? Vamos lá, uma das perguntas era: qual país é considerado o berço do futebol mundial? Futebol mundial moderno. Por quê? Há alguns registros históricos, bem antigamente, até antes de Cristo, que começou na China, começou na Ásia, mas enfim, o Cabo foi bem direto. Futebol moderno, onde é que foi? Inglaterra, tá? Conforme a gente estudou anteriormente. Quem é considerado o pai do futebol brasileiro? O Cabo, lembra que o Cabo falou que assim que começou o futebol lá na Inglaterra, tivemos um brasileiro que estava lá na Inglaterra por coincidência, estudando, enfim. E esse brasileiro voltou para o Brasil e quando voltou trouxe o futebol. Quem era? Charles Miller. Tranquilo, a grande maioria acertou e não teria como não acertar, Quantas Copas do Mundo de futebol o Brasil venceu e quais foram os anos? Primeira Copa que o Brasil venceu. A Copa começou a ser disputada em 1930, O primeiro campeão foi o Uruguai, mas a primeira vez que o Brasil ganhou foi em 1958. 1958, Copa na Suécia, onde se forma pela primeira vez a dupla Pelé e Garrincha. Então, o Brasil ganha o primeiro título em 58, o segundo título em 62. Mal começa a Copa, o Pelé se machuca e o Garrincha é o grande nome da Copa, enfim, um grande campeão Brasil em 62, campeão Brasil em 1970 novamente, depois em 94, lá na Copa nos Estados Unidos, tinha Romário, tinha Bebeto, e a última vez que o Brasil se sagrou campeão, quinto título do Brasil, foi em 2002. É bom que também que os senhores saibam, o Brasil de todos os países é a seleção que possui mais títulos de Copa do Mundo, 5, Em segundo lugar, Itália 4 e Alemanha 4 também. Senhores, fiquem atentos. Uma das perguntas que o Cabo perguntou na prova: qual o número máximo de substituições no futsal? No futsal não tem número máximo de substituições, é ilimitada. Fica a critério do treinador, pode trocar quantas vezes forem necessárias. Claro, desde que respeita, sai um jogador, entra o próximo. Em uma partida de futebol, a cobrança de futebol, antes de responder, leiam bem a pergunta. Em uma partida de futebol, a cobrança de lateral é feita com as mãos. Cobrança de lateral é quando a bola sai para fora do campo, Aquelas 4 linhas que demarcam o campo. Então, quando a bola sai por completo dessas linhas, é feita uma cobrança de lateral para a bola reiniciar ao jogo. No futebol, essa cobrança é feita com as mãos. E no futsal, que foi outra pergunta da prova também, como é que é feita essa cobrança, no futsal ela é com os pés. Bem antigamente, quando era futebol de salão, também era com as mãos. Mas quando mudou de futebol de salão, que começou a ser praticado futsal, que é quase que igual, mas tem algumas diferenças. Mas enfim, no futebol de salão até era com a mão, mas no futsal com os pés, tá? Agora vamos pro vôlei, No seu surgimento, como era conhecido o voleibol? O primeiro nome do voleibol, conforme o Cabo explicou, mintonete. O voleibol quando começou, o seu nome era mintonete. Prestem muita atenção também, tá? Em que ano e em qual modalidade o Brasil ganhou a primeira medalha olímpica de ouro,
Que ano, em qual modalidade, o Brasil ganhou a primeira medalha olímpica de ouro em esportes coletivos? Leia o enunciado, senhores, antes de responder a prova. Por que Cabo está falando isso? A grande maioria botou 1920, não a grande maioria, boa parte dos alunos, botou 1920 tiro. De fato, a primeira medalha, até tem uma curiosidade, Cabo já vai falar para os senhores. A primeira medalha olímpica de ouro em Olimpíadas que o Brasil ganhou foi no tiro, realmente. Mas o Cabo perguntou em esportes coletivos. Tiro é um esporte unitário. E em esportes coletivos, o primeiro título foi vôlei em 1992. Não fazia sentido o Cabo falar sobre futebol, falar sobre vôlei e perguntar qual foi a primeira medalha olímpica tiro. Então fiquem atentos. A resposta, a pergunta era bem clara: esportes coletivos. Com relação a essa curiosidade que o Cabo ia falar da primeira medalha olímpica de ouro que o Brasil ganhou em 1920 num tiro, naquela época o grande meio de transporte que existia eram os navios. Então, de uma viagem da América para a Europa demorava meses. Durante esse trajeto, a equipe brasileira perdeu as armas, né? Até hoje não sabe se foi perdida, se foi furtada, enfim. Chegou lá o atleta brasileiro sem a arma dele. Esse que ganhou a medalha de ouro, sem a arma dele. Um atleta da equipe americana, que tinha várias armas, né, emprestou a arma dele, uma das suas armas, para esse atleta brasileiro. Consequentemente, esse atleta brasileiro com a arma do americano foi o campeão, ganhou a medalha olímpica de ouro, e quem emprestou a arma de ouro, a arma para o atleta brasileiro, que é um americano, ficou com a medalha de prata. Qual o tempo máximo de um jogo de voleibol? Voleibol não tem tempo máximo. Pode durar 1 hora, como também pode durar 5, 6, 7 horas, depende do jogo. Não tem tempo máximo, é por pontuação, não há tempo máximo no voleibol. A última pergunta da prova: em uma partida de voleibol, quando uma equipe faz no máximo 23 pontos, qual será o número de pontos necessários para que a outra equipe vença o jogo? Então, se uma equipe está com 23, quantos pontos a outra equipe terá que fazer para vencer o set? Um set vence com 25 pontos, desde que tenha no mínimo 2 pontos de diferença entre uma equipe e outra. Então, se a outra equipe fez no máximo 23, aí essa equipe fazendo 25 já vence o set, não precisa nem ir a 26, 27. Claro, o jogo pode ir até 30, 40, só que nesse caso a equipe só fez 23. Então outra fazendo 25 já está por bom tamanho e o set já se encerra ali, tá bom, senhores? Presta atenção, relembrando, próximo dia 26 de junho, nossa prova de recuperação. Para encerrar também o assunto sobre notas, antes de a gente continuar a nossa matéria, o Cabo foi questionado por alguns alunos por que a nota não foi uma nota tão boa, por que não melhorou. O Cabo não está punindo ninguém, não é questão de punir, é apenas uma questão de parabenizar e elogiar os alunos que estão fazendo as atividades práticas. Então, as notas máximas, igual o Cabo já falou outras vezes, o Cabo está dando para quem está fazendo a parte prática. Para parabenizar, não para punir quem não está fazendo, mas para parabenizar quem está fazendo, porque isso é da saúde dos senhores, é para o bem de vocês, tá bom, senhores?